Olá, sejam bem-vindos a mais um Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre saciedade. Por que é tão difícil a gente parar de comer, né? Então, quando a gente fala de saciedade, na verdade existem dois termos que eu gostaria que vocês aprendessem, que vocês conhecessem, que é a saciação e a saciedade. Os artigos costumam dividir assim, apesar de que na prática a gente acaba usando saciedade para tudo. Mas é o seguinte, a saciação é quando a gente está comendo, então eu tô aqui no meio da minha refeição e em algum momento eu me sinto plena, eu me sinto cheia, então a gente chama isso de saciação. Já a saciedade é, a partir do momento em que eu resolvi parar de comer, quanto tempo, quantas horas ali, qual é o intervalo de tempo em que eu vou ficar sem a necessidade de comer novamente, tá? Então, a saciação é aquela coisa imediata, estou comendo e aí decido parar de comer, então eu sinto essa saciação, e a saciedade seria esse tempo em que eu vou ficar sem me alimentar, ou seja, o tempo de jejum, lembra? Né? O período em que eu vou ficar em jejum até me dar fome novamente e eu buscar a próxima refeição. Como eu falei, na prática a gente acaba usando saciedade para tudo, aqui a gente também vai usar saciedade assim, para essas duas definições, mas achei interessante, a título de conhecimento, colocar essa divisão como os artigos costumam dividir. Bom, pra gente começar a entender, né, como é que a saciedade funciona, tudo parte de uma alimentação. Então é importante que primeiro a gente comece pelo ato de comer, né, pela história de se alimentar. Então, primeiro assim, você já se perguntou por que a gente come, né? Claro que isso é uma discussão complexa, existem muitos motivos pelos quais a gente pode buscar a comida, mas assim, de forma bem fácil, a gente come por alguns principais motivos que eu gostaria de discutir aqui. O primeiro deles é a fome real, né? A fome fisiológica. Então, o meu organismo, ele começa a ter uma diminuição dos nutrientes da refeição anterior, e aí eu começo a sentir os sinais de fome real ou fome fisiológica. Por que a gente chama de real ou fisiológica? Porque são sinais que são desencadeados realmente pela diminuição nutricional, né? Pela falta de nutrientes que o organismo começa a detectar. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual a gente come. O segundo motivo que faz a gente buscar a comida é o querer comer, né? Então eu posso não estar necessariamente com fome fisiológica, com fome real, mas eu desejo comer alguma coisa. Então essa é a definição de apetite. Muitas vezes a gente usa, né, apetite como um sinônimo de fome, quando na verdade não é. Embora sejam parecidos, mas é como se ele fosse um tipo de fome, né? Aquela fome do prazer, da necessidade de satisfação de um prazer e não de uma necessidade fisiológica. Então é possível eu buscar comida por um desejo, né? Eu tô desejando um bolo de chocolate, por exemplo, tá? Então isso é o apetite que a gente chama. O terceiro motivo são pelos hábitos, né? Então isso é uma armadilha muito forte. Muitas vezes a gente come simplesmente pelo hábito de comer. A gente sabe que de manhã é a hora do café da manhã, a hora que você acorda, é a hora que você toma o café da manhã, meio-dia é a hora que você almoça, à noite, quando a gente chega em casa, geralmente do trabalho, é a hora que se janta. Então a gente vai, né, socialmente a gente vai criando alguns hábitos, né, e aí socialmente a gente tem algumas definições dos momentos em que a gente deve comer. Então muitas vezes a gente come também por essas questões habituais, essas questões sociais, né. E por último, a gente come porque tem comida disponível, porque a gente vê comida, né? Então a gente tem uma disponibilidade muito grande de comida. Às vezes a gente nem tá com fome real, às vezes a gente nem tá com desejo de nada, às vezes a gente nem é hora de comer, mas simplesmente eu chego, por exemplo, numa reunião e tem um monte de salgadinho, um monte de docinho, um monte de coisa bonita, né, que atrai os meus olhos, e aí por esse motivo, por ter ali, né, disponível, eu acabo optando por comer, né? Então eu acabo comendo. Então são algumas causas, alguns motivos pelos quais a gente busca a comida.
E diferente do que muitos pensam, não é errado comer por esses outros motivos diferentes da fome real, né? Não é errado, isso faz parte da nossa sociedade, faz parte dos nossos hábitos e faz parte até do nosso prazer, né? Da possibilidade de termos prazer com a alimentação, né? O que a gente precisa, na verdade, tentar dosar é a quantidade de influência de cada um desses fatores, né? Então, eu diria que a gente deveria ter como guia principal a nossa fome real, né? A nossa fome fisiológica e se permitir, em alguns momentos, né? Se alimentar por um apetite, né? Por um apetite genuíno, ou seja, simplesmente por uma vontade de comer, ou porque tem uma reunião, né, de família ou uma reunião profissional e aí eu já sei que vai ter, né, um lanchinho ali, ou até porque de repente é hora de almoçar, né? Eu quero almoçar com a minha família. Enfim, isso aí, na verdade, a gente vai voltar a discutir, né? E a gente vai aprender aos poucos a gerenciar isso, porque eu posso almoçar em torno de meio-dia, almoçar com a minha família, almoçar porque tem muita comida e gerenciar o meu tempo para que na hora do almoço eu esteja com fome real, tá? Então, isso é um outro exercício. Na verdade, a gente não vai se aprofundar nisso agora, porque isso é só uma introdução para a gente discutir sobre os conceitos aí de saciação e saciedade, como a gente consegue atingir essas situações, né? Mas ainda assim eu faço, né, lanço aí um exercício, um desafio para você, já que você já aprendeu os motivos pelos quais a gente come. Tente se perguntar, né, a partir de hoje, em cada refeição que você vai fazer, tente se perguntar por que você está comendo. Se você está comendo exatamente porque você está com fome de verdade, né, você está sentindo a necessidade física, fisiológica de se alimentar, ou você está comendo porque você está condicionado a comer naquele horário, mas na verdade você, por um acaso, nem tá com fome, né, naquele momento em que você tá comendo, ou se você tá comendo porque você tá desejando loucamente uma torta de maçã, um bolo de chocolate, enfim, uma esfirra, o que quer que seja, né? Se é uma coisa, uma seleção por puro desejo. Então, assim, tente classificar isso em cada refeição que você for fazer. Isso já vai te ajudar bastante a entender esses mecanismos aí de fome e saciedade. Agora eu pergunto, por que nós paramos de comer, né? Então a gente tá ali se alimentando e aí em determinado momento a gente decide parar de comer. Por que isso acontece? Então a gente sabe, né, que são enviados para nós sinais de saciedade. Então durante a nossa refeição a gente está ali comendo, né, o alimento ele está sendo triturado, depois ele cai no trato gastrointestinal, ele vai ser absorvido lá no intestino, vai cair na corrente sanguínea e todo esse percurso vai liberar várias substâncias, né, principalmente vários hormônios que vão atuar aí na nossa saciedade, né? Então a gente recebe sinais de saciedade para que a gente pare de comer. Só que é só a saciedade que faz a gente parar de comer? Na verdade, não, né? Muitas vezes existem outras coisas que nos condicionam a parar de comer, né? Então, um exemplo disso é a crença de que a gente não pode deixar a comida no prato, né? De que a comida vai estragar. Então, isso é uma crença que faz com que a gente só pare de comer quando a gente consegue finalizar, quando a gente consegue limpar aquele prato, né? E aí, nesse caso, a gente tem uma crença externa, né? Na verdade, assim, embora seja uma crença interna, mas é um fator externo aos meus sinais de saciedade, então um fator que está sendo mais importante do que a minha própria fisiologia, do que o meu próprio sinal de saciedade para definir o momento em que eu vou finalizar aquela refeição, o momento em que eu vou parar de comer. E aí, assim, além das crenças, a própria super disponibilidade de comida o tempo todo também influencia, né, na quantidade de alimento que a gente come em cada refeição. A gente sabe que hoje em dia, né, em qualquer mercado, não precisa nem ser um supermercado, em qualquer mercado que a gente vá, a gente tem uma opção enorme, né, de comidas, e comidas muitas vezes saborosas, comidas palatáveis, comidas que, né, enchem os nossos olhos de vontade, né,
né, e enche a nossa boca de água. Além disso, as facilidades de iFood, né, de aplicativos para pedir comida. Então, assim, a reflexão que eu quero trazer aqui é que a gente tem uma fisiologia tão bonita, uma fisiologia tão perfeita, e os fatores externos, eles têm influenciado cada vez mais nessa nossa capacidade de sentir o momento ideal para parar de comer. Claro que nem todo mundo sofre com isso, né? Então, tem pessoas que estão muito afinadas com os seus sinais, né, de fome e saciedade, e, portanto, conseguem, né, com uma quantidade razoável, com uma quantidade moderada de comida, conseguem parar de comer, porque realmente começam a sentir a saciedade, nem conseguem continuar comendo, né? Começam a ficar até enjoadas, se imaginarem continuar comendo a partir de determinado momento. E tem outras pessoas que, na verdade, precisam dessa sensação de estarem empanturrados, né? Essa sensação de estarem extremamente cheios para se sentirem bem, né? Essas pessoas, elas entendem a saciedade como essa sensação de estufamento. E, na verdade, a gente precisa desconstruir essa ideia, né? A gente precisa saber que os primeiros nutrientes que já começam a ser absorvidos depois que a gente começa uma refeição, eles já vão mandando os sinais de saciedade, né? Então, esses sinais, eles deveriam acontecer de forma precoce, né? A gente precisa estar confortavelmente saciado. A gente precisa chegar nesse nível de ter uma saciedade confortável, né? Também não adianta a gente comer muito pouco, ficar ainda com aquela sensação de fome e em 30, 40 minutos ter fome novamente e sentir a necessidade novamente de buscar comida. Isso, né, às vezes também não é inteligente, né? Não é eficiente para o emagrecimento, mas por outro lado, a gente também não precisa se sentir completamente estufado, né? Empachado com a comida para que a gente entenda aquilo como saciedade. Claro que conseguir atingir esse termômetro é um exercício, né? É um exercício diário. Então eu separei aqui algumas coisinhas que eu acho que podem ajudar a gente a chegar nesse termômetro, né? A ter esse feeling aí do momento certo primeiro, né, para poder sentir de fato a saciedade e entender o momento certo de parar de comer. A primeira coisa é a gente ficar atento aos nossos sinais. Então, aquele primeiro exercício que eu orientei, né, sobre a fome, isso já é uma forma de estar atento, né? Então, comecei a comer, comecei a me alimentar. Eu preciso estar atento àquele momento, àquela refeição. Não adianta eu comer e estar pensando no problema do trabalho, estar pensando na família, estar pensando no que eu vou fazer à tarde, estar pensando nas contas que eu tenho para pagar. Eu preciso me concentrar. Claro que a nossa cabeça, né, tá sempre, né, em movimento, ali muitos pensamentos passando pela nossa cabeça, mas é importante que o momento da refeição seja de fato um momento sagrado. Sagrado no sentido, né, de você olhar para a comida, de você se concentrar e de você se perceber naquele momento, né? Então, a primeira coisa é você estar atento aos seus sinais internos de fome e também de saciedade, né? Então, você estar percebendo como aquela comida está sendo processada por você. A segunda coisa é, preferencialmente, comer quando sentir fome fisiológica. Era o que a gente, né, tinha falado. Claro que a gente pode se dar permissão para comer por aqueles outros motivos, né, por aqueles outros tipos de fome, vamos dizer assim. Mas a fome fisiológica, a fome física, real, ela precisa predominar. Como é que eu vou saber quando eu estou saciado se eu comecei a comer sem fome de verdade, né? Então, a saciedade, ela vem depois da fome, né? A fome é o primeiro gatilho, eu me alimento, eu ingiro, né, os alimentos e ali a partir de determinado momento eu começo a ter a saciedade. Então, para que eu tenha saciedade, eu preciso antes ter fome, né? Que é a fome que vai me levar a buscar o alimento, a ingerir o alimento e a partir desse processamento desse alimento, eu atinjo finalmente essa sensação
de saciedade, né? Então é muito importante que a minha fome real seja o meu principal guia. Pelo menos ali, eu diria que 80% das vezes é o mínimo que eu deveria estar atendendo a minha fome real, né? O terceiro é evitar comer com fome insuficiente ou exagerada. Então, existe dentro da fome real, né, existe um momento ideal para comer, né? Muitas pessoas comem o que a gente chama de zona de indiferença. Então, eles comem naquela zona de indiferença. O que é essa zona de indiferença? Eles não estão nem com muita fome e nem totalmente saciados. Então é como se fosse, como eles estivessem com o início de uma fome. Então de 0 a 10 é como se fosse uma fome 2, 3, quer dizer, eles ainda estão cheios da refeição anterior, mas não estão completamente cheios a ponto de recusar comida, né? Então muitas pessoas comem nessa zona. Isso dificulta muito, né? Você se conectar com os seus sinais internos. Então, o ideal é que você comece ali de 0 a 10 numa fome em torno ali de 6, 7. Também é perigoso você deixar para comer numa fome próximo de 10. Sabe aquela maior fome que você já sentiu na vida? Sabe quando passou da hora de comer, que você já tá com muita fome, já tá tendo dor de cabeça, irritação? E nesse momento, quando você se apresenta assim, você não consegue ter muito gerenciamento nem da qualidade, nem da quantidade dos alimentos. Você quer comer qualquer coisa imediatamente, né? Então você quer simplesmente sair daquele estado desesperador de fome. E aí você também perde essa capacidade de sentir a saciedade logo que ela chega, logo que ela se apresenta. Então ter muito cuidado aí também com o momento de se alimentar, tá? Então nem uma fome insuficiente e nem uma fome extrema. Qual que é o perigo, lembrando aqui, qual que é o perigo da fome insuficiente? É porque, teoricamente, você ainda não terminou de metabolizar a sua última refeição. Então, se você já vai comer não estando completamente com fome, significa que você ainda está metabolizando a refeição anterior e aí é provável que você acabe acumulando caloria, né? E a gente sabe que caloria acumulada é igual a estoque na forma de gordura, ou seja, é igual a ganho de peso. O quarto fator aqui seria fazer pequenas pausas, né, ao longo da sua refeição e se questionar, né? Ao longo da refeição você vai se questionando, como é que eu tô, né? Como é que tá a minha sensação? Eu já tô satisfeito? Eu já tô saciado? Eu ainda tô com fome? Então esses questionamentos ao longo dessa refeição são muito importantes, porque aí reforçam o item 1 que eu comentei, que é estar atento aos seus sinais. O quinto fator seria, esse aqui eu adoro, eu acho super importante isso, é notar o sabor e o paladar ao longo da refeição. Então a gente já falou sobre sabor, todo mundo, né, que viu o vídeo aí do paladar já sabe o que é o sabor. Então, não sei se você já percebeu, quando você começa a se alimentar, e se você começa a se alimentar dentro de um quadro de fome de verdade, de fome real, a comida, ela lhe parece muito saborosa no início da refeição. O que a gente fala, né, que a fome é o melhor tempero, e realmente é. Quando a gente tá com fome de verdade, com fome real, a comida, ela se torna extremamente saborosa, né, ela se torna deliciosa. E aí, ao longo da refeição, a gente vai comendo e aí a gente começa a ter os sinais de saciedade. A comida, ela diminui essa sensação tão saborosa, ou seja, ela passa a não parecer tão gostosa quanto ela era no início da refeição, logo que você sentou para comer. Isso é um sinal indireto de saciedade, tá? Por mais que você ache que ainda está com fome, mas o fato da comida estar menos gostosa ao longo da sua refeição já é um sinal indireto de saciedade. Inclusive, as pessoas que costumam repetir prato, né, até usam esse ditado, né? O segundo prato nunca é igual ao primeiro, que é justamente por isso, né? Quer dizer, no segundo prato, você, né, já fez uma refeição ali teoricamente completa, você já tá saciado, né? Às vezes você sente a necessidade psicológica de um segundo prato, de uma segunda refeição. Às vezes você achou tão gostoso, né, o primeiro prato, que você quer repetir, quer comer mais um pouquinho, mas quando você vai comer, você vê que não é
mesma coisa, né? Parece que realmente não é tão gostoso quanto o primeiro. E isso na verdade, é um sinal do seu corpo dizendo que você já está saciado e que aquilo ali realmente não precisaria você comer aquele segundo prato. Bom, o sexto item é praticar o começar a parar ou começar a desacelerar, né? Então, ao longo da refeição, também, né, guiado pela fome, com fome a gente tende a comer mais rápido, e aí a gente vai falar também aí de velocidade, de tempo de comida, mas enfim, com fome a gente tende a comer mais rápido, e aí, né, é importante que a gente vá tendo esse gerenciamento da refeição e a gente vá treinando, né, no meio ali da refeição, começar a desacelerar, até porque a fome de verdade ela já tá sendo, né, satisfeita, então eu já consegui já me controlar, e aí eu já vou desacelerando para me preparar para o final, né? Então é até uma coisa psicológica, mas é uma coisa que a gente usa mesmo, né? Eu vou me preparar para a última garfada, então é importante fazer esse exercício. E o sétimo item, que eu já até comentei aqui, é quebrar essas crenças, né, que são os fatores externos que influenciam a nossa fisiologia interna. Eu dei aí o exemplo da crença do prato, né, de que eu não posso deixar comida no prato. Então, né, vamos pensar, como a minha mãe falava, é melhor estragar no lixo do que estragar dentro do meu organismo. Claro que ninguém tá fazendo nenhuma apologia aí a estragar a comida, mas quando a gente acaba sem querer passando da conta, quando a gente prepara o nosso prato e acaba colocando um pouquinho mais do que o nosso organismo realmente precisa, é muito mais saudável a gente deixar aquilo, a gente jogar fora ou até dividir com outra pessoa, do que a gente comer forçadamente, simplesmente porque a gente precisa finalizar aquele prato, né? E aí também aprender com isso, né? Se eu começo a perceber que a minha saciedade, ela vem antes do meu prato terminar, eu vou trabalhar nas próximas refeições para fazer um prato cada vez menor, ou então assim, com o mínimo necessário ali para satisfazer a minha saciedade. E tem um outro fator, um último fator, que na verdade, tempo, mastigação e textura dos alimentos. Por que eu coloquei eles juntos? Porque, na verdade, eles se influenciam fortemente, e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Então, o tempo, eu não sei se você já ouviu falar que o nosso organismo, ele demora em torno aí de 20 minutos, se utiliza muito esse tempo, né? 20 minutos para que ele perceba a saciedade. Não é exatamente esse tempo, isso varia de indivíduo para indivíduo, mas vamos imaginar aí que em torno de 20 minutos já tenha dado tempo, né, de algum nutriente ser absorvido e começar, né, a liberar esses sinais de saciedade. Lembrando que não é só, os sinais de saciedade não são dependentes só da absorção dos nutrientes, né, ele não precisa ser absorvido para que eu tenha esses sinais sendo enviados. A própria presença do alimento, ela já começa a desencadear esses sinais de saciedade, né? A distensão gástrica, a passagem do alimento pelo trato gastrointestinal, a própria mastigação aqui, por isso que eu coloquei esses fatores juntos, né? Então, assim, tudo que influencia o tempo da minha refeição vai influenciar na minha saciedade, né? Então, imagine, deve ter acontecido com você, você tá ali comendo e aí alguém te liga, né? Você tá ali no meio da refeição e aí alguém te liga e aí você vai atender o telefone, né? Conversa ali, resolve o problema, e aí quando você volta para comer, você percebe que a sua fome até já passou, né? Isso é muito comum e acontece exatamente por isso, porque vamos supor que você estivesse na metade do prato, aquilo ali talvez já fosse o suficiente para atingir sua saciedade, só que você iria comer o prato inteiro, ou seja, você iria comer o dobro daquilo que você comeu. Como você parou e foi ao telefone, gastou tempo no telefone, foi o tempo necessário para o seu organismo mandar os sinais de saciedade. E aí quando você volta, você percebe que já nem tá mais com fome, quer dizer que já passou, né? Então, muitas vezes você poderia nem comer mais hoje, você pode até tentar voltar a comer, mas você vai perceber aquele fator que a gente comentou lá atrás do sabor, né? Você percebe que o alimento nem tá mais tão saboroso. Em relação à mastigação,
ela influencia diretamente no tempo de refeição e, por sua vez, a textura do alimento influencia na mastigação. Então, assim, alimentos, né, com maior textura, por exemplo, as proteínas, né, proteínas animais, carne, frango, peixe, os alimentos com fibra, né, as verduras, os vegetais, são alimentos que geralmente você precisa de um esforço mastigatório maior. E aí, por esse motivo, você acaba demorando mais para conseguir triturar e para conseguir se sentir confortável para engolir. Por que a gente tritura os alimentos? A gente tritura para poder ter coragem de engolir, vamos dizer assim, né? Então, alimentos mais duros, a gente demora mais mastigando. Alimentos mais moles, líquidos, a gente engole rapidamente. Então, tanto a quantidade de mastigação, né, a forma como a gente mastiga, quanto a própria textura do alimento, que é o que vai guiar, né, um dos fatores que vai guiar a nossa mastigação, indiretamente acabam influenciando no tempo da nossa refeição, né, no tempo que a gente demora para fazer a nossa refeição. Eu queria até aproveitar e contar uma história, que na verdade foi a história que me motivou, que me deu insight para falar sobre esse assunto aqui com vocês, que é uma história da Isis, minha filha, né, minha filhinha de 2 anos. Eu tava dando almoço para ela e aí eu preparei, né, o pratinho dela com arroz, feijão, um pouco de salada, assim, bem cortadinha e peito de frango também cortado, tipo cubinho, né, e aí tava dando, né, dava as colheradas para ela, ela mastigava, e aí conseguia engolir, aí eu dava a próxima colherada, ela mastigava, demorava um pouquinho, porque o frango tem um pouquinho de dificuldade, né, de triturar, de mastigar. E aí até que foi chegando no final, e aí eu percebi que terminou o frango, mas sobrou ainda um pouquinho ali de arroz com feijão. E aí eu senti que ela ainda tava com fome, né, e aí falei, bom, vou dar esse restinho de arroz com feijão, se ela quiser mais, eu faço mais um pouquinho. E aí dei a primeira colherada que tinha só arroz e feijão. E aí foi muito engraçado porque imediatamente ela engoliu. Ela praticamente nem mastigou e engoliu. E aí já me pedindo a segunda, né? E aí eu dei a segunda e a mesma coisa. Ela com uma velocidade, né, muito grande, mastigou rapidamente e já engoliu. E aí me deu, né, esse insight, né, de ver a diferença de velocidade com que ela mastigava cada colherada na presença ou na ausência da proteína, né? No caso do frango, que tem uma textura mais endurecida, então precisa de mais esforço mastigatório para poder triturar e poder engolir. Então, vamos imaginar aí que eu tivesse feito o prato dela só de arroz e feijão, que não tivesse, né, nenhum vegetal ou nenhuma proteína que precisasse de um maior esforço de mastigação. Ela iria comer, vamos supor também que ela fosse comer em 20 minutos e em 20 minutos ela iria sentir a saciedade e ia rejeitar o prato. Então, em 20 minutos, se eu desse uma refeição para ela só de arroz e feijão, ela iria comer numa velocidade muito grande, iria comer uma quantidade muito maior de arroz e feijão do que de fato ela comeu, né? Então o fato de ter ali a presença ali do vegetal, da proteína, fez com que em 20 minutos ela demorasse muito mais em cada garfada e conseguisse comer uma quantidade menor ali da comida do que teoricamente ela comeria se fosse só uma comida de fácil trituração, né? De fácil mastigação. Então, né, deixo aí também essa dica, né? A gente vai voltar a falar disso quando a gente for falar mais das comidas, dos nutrientes, dos macronutrientes, mas uma atenção maior não só a composição dos alimentos, mas também a forma, ao tempo de mastigação, a forma como a gente mastiga, como a gente tritura cada um desses alimentos, porque em maior escala isso acaba virando menos comida, menor volume, né? E menor volume a gente sabe que é menos caloria, e menos caloria é igual a emagrecimento, porque se a gente ingere menos e gasta mais, a gente cria aquele balanço negativo que faz com que a gente comece a emagrecer. E aí, depois que a gente optou por parar de comer, né, então que veio aquela saciação, né, aí sim a gente entra no período de saciedade, né, no estado de saciedade, que é um intervalo de tempo em que eu vou ficar em jejum, né, que na verdade é o meu período pós-prandial, ou seja, pós-alimentar,
e aí eu vou entrar aí num período de jejum, num período sem me alimentar, até a próxima refeição, né? E aí até que eu comece a ter os primeiros sinais de fome novamente. Então veja que é sempre um ciclo, né? Então eu tenho a fome, eu busco comida, eu me alimento, esse alimento envia os sinais de saciedade, tanto no momento da refeição, que na verdade é a saciação, que é quando eu vou optar por parar de comer, e aí eu entro no estado aí sim de saciedade, que é o período de tempo em que aquela refeição que eu acabei de fazer está me completando, está me saciando, eu estou me sentindo plena, né? Eu estou confortavelmente saciada, e aí aquilo vai sendo utilizado pelo meu organismo, eu vou tendo aí os meus gastos metabólicos, né? Tanto os gastos basais, né? Que são gastos assim só para eu me manter viva, quanto os gastos, né? Relacionados, por exemplo, ao exercício, ao meu trabalho, então coisas que eu faço que me fazem gastar energia, e aí esse gasto metabólico, né? Esse gasto energético, ele vai consumindo, né? Esse alimento que chegou, e aí a partir de determinado momento, né? Quando ele já consumiu o suficiente, o meu organismo começa a sentir novamente a necessidade de fome, e aí o ciclo se completa, né? E aí eu vou comer novamente e assim sucessivamente. Então esse período entre refeições, né? Então parei de comer aqui até eu ter fome novamente, esse período que é o período de saciedade. Os principais fatores que influenciam nesse período de saciedade são o próprio volume de comida, né, a composição dos alimentos, em especial composição em relação a macronutrientes, né, se é um alimento puramente carboidrato, se é um alimento proteico com gordura. Então, a depender da composição desse alimento e também da quantidade de calorias desse alimento, eu vou ter maior ou menor tempo de saciedade. Mas a gente vai voltar, né, principalmente quando a gente for falar, né, de macronutrientes, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas é importante que você aplique esses exercícios que a gente comentou nesse vídeo, que você comece a perceber esse ciclo acontecendo em você, né, o ciclo de fome, né, considerando se é uma fome real ou não, ou se você buscou comida por outros motivos. Ainda assim é importante você ter consciência disso e não culpa, é simplesmente ter a consciência de que eu estou comendo simplesmente por uma questão social, ou porque eu estou condicionada nesse horário a comer e não porque eu estou com fome real, né? Ainda assim, por mais que se possa trabalhar em cima disso, mas nesse primeiro momento é importante que você consiga pelo menos identificar, né, o motivo pelo qual você está buscando comida. E a partir desse momento, a partir do momento em que você inicia a refeição, aí você começar a fazer aqueles exercícios também que eu falei, para você atingir a saciação e finalmente prolongar a sua saciedade.